Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você é do mercado de reposição de autopeças, você está no lugar certo. Eu sou o Beiran e este é o ATM Cast, o podcast feito para criar um ambiente de aproximação com todos aqueles que compõem os elos do aftermarket automotivo. Os nossos convidados são celebridades do setor e que vêm aqui compartilhar com a gente parte do seu tempo, né, e do seu conhecimento para poder gerar insights para a gente. Eu sou o mais beneficiado, que eu estou de frente a frente aqui com as feras, né? Mas para gerar insights para que você possa aplicar aí no seu negócio, no dia a dia. Não é? Então, eu acho que todo jovem que entra no mercado, ele precisa de orientação, né? Entender como é que essa cadeia funciona. E hoje, em especial, a gente tem um cara aqui que conhece essa cadeia de cabo a rabo, desde montadora, reposição. Então, é um cara que vai compartilhar com você os bastidores de tudo que ele viveu ao longo dessa carreira brilhante que ele tem no negócio. Então, seja bem-vindo, Daniel Chimelo. Garoto. É Quimelo, é Quimelo. É Quimelo italiano. Tanto faz. E aí, Dani, porra, cara, bem-vindo. Primeiro, muito obrigado, né, por poder... Eu sei que é um final de mês aí, nós estávamos conversando antes de gravar, e que é corrido para vocês, principalmente de fábrica, sim. Mas com a agenda que vocês têm lá na Indisa, você, Johnny, Fabinho, eu fiz uma proposta, você topou, eu falei, tá fechado. Não, eu tenho a sorte, talvez, de não estar muito na operação ali no dia a dia. Meu propósito é um pouco mais a parte estratégica, o que me dá um pouco mais de flexibilidade de agenda. Mas obrigado de coração, Beiran. Que é isso, Quem cara. me dera ser uma celebridade aí. Mas é um pouco do que você falou aqui, né? Acho que o nosso principal propósito meu é gastar uma energia, um tempo hoje aqui, para que a gente consiga, né, trazer para o público aí do podcast, do ATM Cast, um pouco de sabedoria, um pouco de experiência, um pouco de legado, com muita humildade, né? Quem disse que a gente é conhecedor de tudo, mas cada um tem o seu valor, cada um tem a sua experiência e é muito importante estar colaborando aí com o entorno nosso, né? Então, obrigado de coração, muito feliz de estar aqui. E a gente só agradece, é um presente, especialmente para o pessoal do varejo, né, que é a maior parte da nossa audiência. Pô, é um privilégio ter caras como você aqui, que tem essa disponibilidade, porque o que a gente, com distribuição, né, na distribuição, a gente tem a oportunidade de conviver mais com pessoas do teu calibre, Sim. Né? Mas o varejo nem tanto. Exato. Né? Tem muita gente aqui que eu acho que eventualmente nem te conhece, né? E eu vou começar por aí. Eu vou começar pedindo para você se apresentar, porque eu acho que boa parte do público ainda não te conhece. Não, eu não tenho dúvida. Até montei uma organização aqui, eu não sou tão disciplinado, organizado, por isso que eu coloquei. Fica à vontade, só para cara. vocês saberem, coloquei um pouco das pautas aqui para ir puxando também. Do jeito que a gente gosta, toca o pau aí. E no final colaborar o máximo possível, né? De fato, eu tenho bastante tempo, eu diria, no mercado automotivo em geral, são 26 anos aí desde quando eu comecei. Mas no aftermarket, depois eu vou contar um pouco, foi de um período para frente onde eu tive esse presente aí, recebi esse presente aí de estar lidando com empreendedores, com o Brasil talvez de verdade, um mercado de reposição muito forte e brilhante, né? Então, Daniel, 47 anos, 2 filhos queridos, já em outubro agora faço 30 anos junto com a minha esposa, então um beijo, Maíra aí. Você tá desde os 17, então, com ela? 18 anos, vai fazer agora, faço 18 em julho. E ela era menor de idade, provavelmente. Exato, Pô, ela 17 anos. Que cara sem vergonha, hein? Mais ou menos, né? Legal, então, cara, legal. Eu acho que isso também faz parte, né? Esse relacionamento ensina muita gente também, seja na empresa e tudo mais. Então, assim, um cara que realizou muita coisa na vida, eu acho que eu tenho, assim, muito a empreender. E chega numa parte, tá falando pro Jorge aqui, de num momento, talvez, de vida muito difícil, não difícil, mas muito desafiador, vamos chamar assim, na época de 2014, 15 ali, eu falo que eu fui forjado a frio. Fui forjado a frio e quem é forjado a frio aprende, não tem jeito. Você cria uma resistência, né, maior. E dali para frente, eu tinha como propósito de vida também, tá aí ajudando pessoas, né, ou seja, tá corroborando com o meu entorno, seja na empresa, seja no trabalho, seja numa viagem com amigos, o quanto eu consigo fazer com que aquele espaço, né, aquele entorno nosso de pessoas se torne mais prósperos, né, mais feliz, mais agradável. Acho que vida é um pouco disso, é olhar para trás, ver que valeu a pena, ajustando as rotas e eu tenho um pouco disso para mim e hoje, depois de comentar um pouco, me organizo bastante
para estar com esse foco nesse meu propósito de ajudar quem está ao meu entorno e também ser ajudado por quem está perto de mim. Ótimo, cara. Mas teu início mesmo foi em multinacional, né? Exato. Falando um pouco de carreira agora, não do Daniel, mas o meu pai é engenheiro, né? Trabalhou em bastante empresa automotiva também, TRW, Brosol, ele é apaixonado pela Brosol. Pura Brosol. Até hoje, ele fala da época do carburador eletrônico que a GM lançou. Solex Brosol, essa. Ficou só um ano com o eletrônico, aí vem injeção, aí se ferraram lá com a GM, passaram um momento difícil. E quando eu estava no ginásio, veio a questão de mecatrônica, engenharia mecatrônica era novidade, e eu meio que pus na cabeça que eu queria fazer, até cheguei na faculdade e foi um dos primeiros cursos, né, de engenharia mecatrônica na época, comecei em 96, e a engenharia me trouxe a oportunidade, na época de estágio, de estar entrando para trabalhar. Então, no penúltimo ano lá, tive a oportunidade de entrar na SKF, eles fizeram um remanejamento total, trouxeram 15 estagiários na época, fazer um belo job rotation lá dentro. A vaga... Aí você assim, era moleque. Tinha 20 e poucos anos. E na época tinha uma vaga que eles queriam trazer a parte de engenharia de aplicação mais para o Brasil, não depender da gringaiada de fora. Precisava falar um pouco de inglês, eu não falava porra nenhuma, mas o pouco que eu falava, por uma experiência de viagem e tudo mais, parecia que eu falava bastante. Aí tive a sorte de ser selecionado e de lá para frente é onde começou a minha carreira mesmo voltada no mercado de reposição automotiva. Então, eu falo que eu fiquei quase 24 anos lá. É uma empresa, mas eu tenho como experiência que trabalhei como umas 20 empresas. Porque em todo esse tempo mudou demais. Eu trabalhei em várias frentes, fora do Brasil, no Brasil, em paratécnica. Você chegou a morar fora? Morei um tempo, morei no Canadá, fiz alguns tempos de 6 meses, 3 meses na Europa. E a família te também. acompanhando? Não, nessa época era moleque, né? Não era casado. Era moleque. Fui casar, namorei 12 anos. Demorei para casar, quando eu casei já tinha que ser, porque ele já tá 12 anos junto. E assim, foram anos e anos aí muito focado na linha de montadora, sempre voltado na linha de montadora. Virei head, mas lá para 2014, tomando conta de toda a parte de montadora. Toda a engenharia, vendas, fábrica, toda a questão de atendimento montadora, onde em 2017 eu tive uma grande... Acho que a gente cava as coisas e Deus abençoe a gente. E um grande presente na minha vida. Eu sou muito, muito grato a isso, onde a SKF, de uma necessidade, me convidou para estar assumindo a reposição automotiva. E de cara, teve a Auto Norte, lembro até hoje, no primeiro mês, Cacai. A feira lá da Auto Norte, não, desculpa, Auto Nor, Tá. parecido o nome, e na feira eu tive a oportunidade de estar me conectando no primeiro mês com muita gente. Tem uma reunião de stand-up lá que eu acabei me apresentando para todo mundo, e na feira todo mundo veio lá, o pessoal ainda falava, não, o cara de montadora não vai dar certo, não vai dar certo, fica porque para nós do aftermarket, normalmente cara de montadora era almofadinha que não entendia porra nenhuma. A gente falava isso nos bastidores. É lógico. Os caras não entendem porra nenhuma, só tem montadora. Tinha um preconceito fudido, e quem diria eu se eu ia ou não sabia, mas no final das contas, até para simplificar, eu tinha uma sorte muito grande, porque eu tinha montado uma equipe muito forte na linha de montadora, né? Tem um amigo pessoal meu hoje, que até me substituiu lá na parte de montadora, que eu pude passar para ele, sei lá, 80%, 90% do tempo de montadora e me dediquei, mesmo sendo responsável os dois segmentos, me dediquei 100%, ou 90% que seja, né, na reposição automotiva. Então, girei esse Brasilzão, me apaixonei. A grande diferença, né, é que a linha mais de OEM, você trabalha com executivos, né, com multinacionais, com uma coisa mais fora do Brasil até. Cá entre nós, chato pra caralho. Né? Eu diria que tem seus valores, mas chato pra caralho, é isso aí mesmo. E quando você vem pra reposição, é um mundo construído por empreendedores, por famílias empreendedoras, por um Brasil de verdade, né? Um Brasil de verdade. E isso me encantou. Eu, depois posso falar um pouco mais, eu tenho muita facilidade de me adaptar. Eu sou um cara... Eu acho que quando a gente... Eu vou misturando aqui... Vai tranquilo. Quando a gente tem segurança, e com muita humildade eu falo isso, de quem a gente é e o que a gente pode ser, a gente acaba tendo um ouvido mais aberto e acaba se transformando melhor através dos desafios, através da vida, né? Então, eu diria que eu me adaptei muito rápido, e me adaptando muito rápido, trazendo valor para o mercado, consegui me conectar muito rápido, porque network é assim, né? Sei lá, e ser um cara chato, um cara que não entrega resultado, que você não vai ter engajamento, né? Então, fui presenteado, deu muito certo. Já de cara, um dos propósitos era diversificar a linha de produto, voltar um pouco às origens que a SKF tinha antes daquele momento.
E aí, para finalizar agora, ou finalizar não, dar continuidade, hoje eu estou na Indisa, a segunda empresa que eu trabalho, e por que eu estou lá, né? Assim, em 2017, lá para outubro, mais ou menos, teve um evento de um cliente grande, onde tinha uma comemoração de 55 anos na época. E eu sento numa mesa aqui, sento do meu lado o Johnny, nunca tinha visto. Foi um presente. Exato. Você vê que tem coisa que é para ser, né? E aí, naquele almoço, era um almoço entre os fornecedores, à noite tinha festa de comemoração. E eu tinha um propósito de aumentar de novo as linhas de produto lá na SKF e a Indisa preparada para nos ajudar na questão de bomba d'água e depois bomba de óleo, né? Então, acabou o almoço, eu falei, chega aí, o pequenininho. Chamei de ursão, né? Eu falei, pequenininho, parece um urso polar, né? Grandão, uma energia gigantesca, né? Impressionante. Outra coisa importante para mim, todos os chefes que eu tive, ou pares que eu tive de muita energia, como o Johnny e outros mais, eu consigo aterrissar e consigo transformar isso em execução, né? Isso é um pouco por isso que eu falo que eu trabalho muito bem com pessoas desse tipo. E dali para frente, acabo conhecendo a Indisa como parceira de negócio, a gente vem crescendo bastante junto, outras fábricas também, aonde em 2023, com uma mudança geral da SKF, ela decide por tomar um pouco de outros rumos que não condiz com o que eu acreditava que era bom para os clientes. E falei, não dá mais. E aí conversei com algumas empresas e veio o convite aí, né, do Johnny, para estar em abril de 23. Abril de 23 me ajuntando lá à turma. Eu vim aqui, eu poderia agregar bastante. Eu costumo dizer, fazer uma analogia besta aqui, mas para mim é muito assertiva, né? A gente usa muito Waze hoje, né? Parece besteira, mas para mim o Waze, eu vim para cá hoje, eu nem sei onde eu vou. Eu sei no Waze, ou seja, tem que ter muita confiança. Eu sou obediente total. Toda vez que eu quero contrariar o Waze, eu tomo ferro. Exatamente então, o que eu ia falar. Puta que pariu, cara. Então, assim, o Waze, no final das contas, ele acaba sendo uma ferramenta, ou assim, uma pessoa de confiança. Então, você não... Ele pode até errar, mas você confia. Foda-se, você confia e vai embora. E todos esses anos foram de 2017 até 2023, uma convivência muito forte, né? Muito próxima com o Johnny. Quando eu entro lá em 2023, já tinha essa questão da confiança, né? Ou seja, anos usando o Waze, anos junto ali. Eu já sabia, talvez, como que era, ou que não era, o que nos fortaleceu bastante. Então, hoje, acho que vem, depois eu vou contar um pouco, né? Já 3 anos e pouco lá com a Indisa, com o Johnny, com todo o time muito forte lá. E deu certo. Depois eu vou contar um pouco mais. E essa é a minha carreira. Então, venho de 24 engenharia... anos, então. 24 anos em uma empresa e só 3 na Indisa. Exato. São quase 27 anos aí de automotivo. Aí, eu espero de coração que você tenha vida longa na Indisa, porque eu, particularmente, só dando um cortezinho aí... Nada. Eu sou um fã do Johnny, nem preciso te falar, né, cara, da história dele, da Indisa, de tudo que ele passou, de toda essa recuperação que ele pôs. Pô, eu conheço o Johnny do tempo que ele era cabeludo e molecão, que o negócio, ele era um puta de um boa pinta no mercado, um garotão com grana. Eu conheci ele dessa época. Então ele era um playboy do mercado, né? E que as dificuldades, ele foi talhado na base da martelada. Ele foi também forjado a frio, né? Forjado a frio. Eu falo, como você aguenta tanto? Eu falo, Daniel, eu levei tanta bala, hoje eu não sinto mais as porradas. E aí ele foi amadurecendo e eu fui acompanhando tudo isso aí. E aí aquela grande dificuldade que a Indisa passou, que foi quando ele assumiu de vez a empresa. E de lá para cá eu observo muito a luta dele. É um puta empreendedor. Além de ser um cara fino, acho que se os lojistas conhecessem o Johnny como ele é, eu acho que o lojista não teria coragem de vender outro produto que não fosse Indisa. Porque nós vendemos marcas, nós somos atrelados à marca, à história. Sim. Tá? Então, eu tenho um puta prazer em vender Indisa, não só porque o produto é bom e porque dá margem, não. É porque eu realmente acompanho a história e eu vibro a cada crescimento da Indisa. E, agora, recentemente, há uns meses atrás, vocês me convidaram lá para um café da manhã, que inclusive você fez uma apresentação do momento atual da nova Indisa, era da Indisa. Né? Exato, você fez uma apresentação super objetiva, do teu jeitão, né? Esse jeitão firme, teu, rápido, porra, mas... falou o que precisava ser dito. E depois nós tivemos a oportunidade de dar uma volta, inclusive no CD, onde estão chegando os novos containers e tal. E o negócio começou com 5 mil, 10 mil, depois 15 mil metros, né, de uma estrutura que eu estou vendo crescer. Então, assim, eu fico feliz por você, pelo Johnny, Fabinho, a equipe, todo mundo a equipe é fina, né, cara? E eu fico muito feliz de ver
que depois que da tua entrada, nesses 3 anos, é claro que isso não é uma coincidência, isso tem muito a ver com o teu talento e com a segurança que o Johnny vem sentindo na tua mão para poder enfiar o pé do jeito que ele está enfiando. Exato. A Indisa, cada vez que eu vou lá, e eu vou bastante, cara, mas às vezes eu fico um ano sem ir, né? Dessa última vez, foi a vez que eu fiquei mais impressionado, porque a fábrica da Indisa é linda e eu conheço há muito tempo. Né? Então, ela cresceu, ela se organizou, máquinas novas, estrutura nova, cresceu, a fábrica cresceu muito, inclusive em área coberta, né? A região que vocês estão lá é fantástica. Agora, esse CD, pessoal, que é onde a Indisa está colocando as linhas que ela está importando com a marca dela, né? É realmente uma coisa impressionante de ver aquilo funcionar. Então, eu fico feliz pela tua trajetória, pela tua entrada na Indisa. Você deve ter deixado o Johnny muito mais tranquilo, embora que esse cara nunca fica tranquilo, porque ele é acelerado, né? Milhões por hora. E olha, eu já te parabenizei aquele dia, mas faço questão de fazer isso aqui no podcast. Puta apresentação objetiva que você fez, do teu jeitão, simples. Eles convidaram alguns clientes, fornecedores, alguns parceiros de negócio, né? Não era nem tanta gente, você deve ter feito aquilo mais de uma vez, né? E eu realmente eu fiquei tão feliz, cara. Saí de lá e falei, porra, é isso que o Brasil precisa, né? De empresário e de executivos que façam desse jeito. Exato. Pô, saí feliz. Parabéns de novo, cara. Não, obrigado. E até depois tem alguma pauta que eu quero falar um pouco do que está por trás de todo esse crescimento, né? Porque acaba tendo muito julgamento, muito feeling, muito sentimento, né? Mas é importante, e não é questão de defender a Indisa, não. Eu acho que é mais para trazer como exemplo mesmo, como exemplo que vem dando certo e que outros também se inspiram e vão nesse caminho. Então, até para organizar um pouco o que você comentou, né? A minha principal função hoje na Indisa, né? Como questão de planejamento estratégico, novos negócios, né? Abordar novos negócios. Trabalho um pouco na questão de conselheiro também. A gente monta um grupo lá para estar se ajudando nas diversas áreas. Mas eu tenho para mim que uma coisa que não se copia, Beirão, uma coisa que não se copia é o trabalho mesmo. Não é questão de trabalhar muito ou pouco, a Indisa trabalha demais. Quem entra lá tem que trabalhar, senão tá fudido. E quem sai de lá fala, puta que pariu, o ritmo sempre é outro. Quem entra fala, caralho. Ou o cara entra na Fórmula 1 ali da Indisa ou não acompanha. É estilo Ambev, né? Os caras entram lá para se matar, né? Não é qualquer um que traciona lá. Exato. Até pela energia, pela força. E o que acontece, né? Então, o Daniel vem exatamente assim, como eu falei, né? O que a gente não se copia são pessoas que trabalham, que se somam trabalhando junto e que traz um valor melhor para o cliente, para o mercado e quem for. Então, eu sou muito fã de criação de equipe, criação de estratégia e fazer com que todos se conectam, né? Então, meu principal papel lá, que vem sendo feito nesses 3 anos, é aterrissar, né? Aterrissar e tracionar. Não adianta você sonhar e não realizar, que não adianta nada, e não adianta realizar sem se planejar, que bate muita cabeça, né? Então, acho que vem dando certo toda essa idealização, essa força, esse conhecimento do Johnny, com talvez um pouco mais de experiência minha na questão de processo, planejamento e pessoas, e essa soma é o que vem nos trazendo com muito orgulho aí, servir, né? Nos trazendo a oportunidade de servir melhor o mercado, né? Hoje a gente já está lá com 7, 8 diretorias, cada vez mais organizado, muito a evoluir, muito a aprender. A maior dor lá hoje é a questão do crescimento mesmo, porque a gente veio muito focado em portfólio, depois em colocar esse portfólio na rua. Agora nosso foco está em servir muito, com a questão de logística, a questão de pós-venda, a garantia, a parte técnica. Então está em todo servir o mercado, né, depois de ter realizado a venda da peça, e continuar esse ciclo, né? E não menos importante, né, é importante ressaltar que uma empresa também tem por trás depois toda a questão financeira, RH, segurança, todo o background aí de uma empresa que não aparece muito para o mercado, mas é importante tá forte, né, para estar sustentando. O irmão do Johnny, o Rick, hoje é o nosso segurança do caixa, né? Então, um cara também muito... Os dois são de muito berço, né? Os dois não pode se dizer que... São caras simples, né? Simples, mas com muito conteúdo, né? Então, quando eu trago um desafio muito grande, uma novidade muito grande, por esse conhecimento de mercado do Johnny e do irmão dele, todo esse conhecimento geral, por ter vindo de muito conhecimento, ajuda a tracionar mais rápido. Então, já tem a confiança, cara, deixa eu escutar que vale a pena. E quando se combina as ideias e como realizar as mesmas, é o que vem ajudando bastante a gente a tracionar. Então, esse é o meu maior papel lá hoje junto à Indisa. Sou grato demais. Eu falo muito pro Johnny, não dá para saber o quanto o Daniel colaborou, não colaborou com tantos outros novos colaboradores da Indisa, né?
Mas o fato é que, foda-se, tanto pouco importa quanto isso colaborador. aí, O que importa é jogar o jogo. Eu tá feliz com o que ela vem proporcionando, ela tá feliz com o que eu tô proporcionando, e todos, né, estarem felizes com essa troca, né, de vida, né? O tempo passa e tem que valer a pena. E aqui na minha cadeira, Daniel, a gente tem assim, oportunidade de conhecer várias empresas, né? Grandes, menores, médias, mas enfim, o que acontece é assim, eu presto muita atenção na sinergia que tem entre as pessoas de um time. Sim. Né? E porque eu conheço algumas empresas que, porra, um cara puxa para o lado, o outro puxa para o outro. A GB é uma história assim. Eu tinha um sócio aqui que puxava para um lado, eu puxava para o outro. Quer dizer, era difícil, a gente perdia muita energia para ir no mesmo sentido, para construir a rota. Exato. Né? Então, era sempre assim, sempre foi assim, e a coisa foi andando e a gente perdia desempenho, perdia produtividade, perdia dinamismo e, na verdade, perdia o tesão. Né? E eu percebo que lá com vocês, vocês estão sempre no mesmo sentido. Sim. Pô, eu encontrei com o Fabinho lá outro dia, na mesma pegada, e fazia um tempo que eu não conversava com ele, mas na mesma pegada, todo mundo, eu encontrei indo para lá para Curitiba, eu encontrei na estrada, que eu fui de carro, eu encontrei um time teu lá, o Morato e o puta, esqueci o nome do outro, esqueci, o grandão, maior um pouco que o Morato. Bom, enfim, ele tinha saído de Indaiatuba, se eu não me engano, que ele mora, é isso aí, Indaiatuba? Era, Sorocaba, aqueles lados lá. E nós nos encontramos no caminho lá. Porra, uma energia dos caras indo pra feira, andando, sei lá, 500 quilômetros de carro, mas não pra puta do astral. Sabe, telefone tocando, o cara já respondendo no WhatsApp. É isso aí, cara, eu fico muito feliz, muito mesmo. Um novo momento da Indisa, né? Sabe que não tem como, né? Tem que ser através das pessoas, né? Embalando um pouco, né? Talvez para estar explicando um pouco mais. Depois a gente vem para um ponto mais de agregar para o público aí, mas... Então, esse é um pouco do meu papel na Indisa. E como que a Indisa vem trabalhando, né? Qual que é o mindset que a gente se combina e tenta realizar hoje lá? Então, o povo passa, a Indisa vem crescendo muito mesmo, esse ano de novo, muito forte. Tá ampliando linha de produto, mas não, na verdade, o que a gente faz, né? O que o Daniel tenta trabalhar com exatamente um departamento de inteligência de negócio. Então, a gente não se preocupa, a gente quer faturar isso, quer lançar linha isso, quer fazer isso, quer ser... Não, a gente primeiro olha o mercado. Então, nosso propósito é servir o mercado de produção automotiva. É deixar os carros, as picapes, os caminhões rodando através dos nossos clientes, chegando as peças para que seja feita a manutenção. Um mercado maravilhoso, gigantesco, que não para de crescer. Não que eu sou fã disso, mas essa economia de merda que a gente vem sofrendo aí, ela acaba envelhecendo a frota e tem mais giro, vende menos carro zero, giro usado. E não adianta, todo ano cresce. Acho que muita gente ainda para ter carro que não tem. Você vai aí para os interiores, aí muita gente ainda que vai ter carro que não tem, então não tem como não parar. Então, como a Indisa, através dos seus clientes, proporcionar esse serviço melhor, esse propósito de servir o mercado. E aí é onde acontecem as coisas. Então, quando a gente consegue analisar o Brasil todo, a frota, começa a ver quem são os concorrentes, ou quem são os players de mercado daquelas linhas de produto, o que está faltando mais, o que está faltando menos. E é dali que, não sei se é felizmente ou infelizmente, vem toda a gana. Onde chega, a hora que põe na mesa, e o Johnny vê a oportunidade, não é que a gente quer crescer, mas tem a oportunidade de servir o mercado. Não vai deixar passar, né? Não tem como. E como ano a ano, né, a gente vem ampliando muito o ecossistema, a jeito de trabalhar, né, que a gente tem lá hoje, de pessoas, de engenharia, de logística, de fábrica. Então, isso nos proporciona a confiança que você falou agora de crescer, de botar dinheiro. Porque tem oportunidade, a gente sabe que a gente consegue fazer, até porque, Beira, assim como distribuição e fábrica, você lançou uma linha errada, você lançou uma filial errada, ou varejo, uma loja nova, lançou uma loja, uma linha, ou qualquer coisa que você investe dinheiro e não dá certo, o furo no caixa é gigantesco. É um tropeço gigantesco. A bucha às vezes não vem na hora, né? Ela vai acumulando e uma hora ela aparece inteira. Exato. Né? Para recuperar isso, você tem um estoque e você não girar ele, margens apertadas nesse mercado. Então, a gente tem que estudar muito. Errar na precificação. Acontece, exato. Claro. Então, tem que estudar muito essa questão de qual linha colocar, qual que é a estratégia, quais são os concorrentes, qual que é a demanda futura daquele mercado. Hoje a gente tem linhas de produto que, de fato, é uma demanda nova de mercado. São produtos que talvez não... Antes era mais... eu falo muito da parte elétrica, né? Antes se consertava alternador, se consertava motor de partida. Hoje não, é plug and play. Então é uma demanda nova de um produto pronto, né? Fala muito na questão de ar-condicionado, né? Em 2014, acho que foi mais ou menos na época de montadora, 12 a 14, teve uma escala de obrigação de ABS, não sei se lembra, airbag, e veio junto o pacote de ar-condicionado. Então não adianta, depois de 10 anos...
começa a ter demanda de reposição desse tipo de linha. Então tem uma demanda muito nova, onde a gente estuda isso, e de fato a gente vai entendendo se a gente é capaz e vamos para cima. Então acaba acontecendo e a gente mesmo não se segura. E aí é onde vem a nossa dor, né? Que é só a dor para ouvir do ter uma crescimento. ideia, Daniel, vamos falar só desses 3 anos que você tá? Quer dizer, do final da pandemia, você pegou ali 2023, por aí, Isso. né? Já tinha acalmado. Sim, sim. Mas de lá para cá, eu vou chutar, eu não sei esse número, e não precisa ser exato em número de reais, que não sei se você quer falar, né? Então você fica à vontade. Mas assim, eu tenho certeza que em número de SKUs, a Indisa dobrou. Em número de SKUs, ela dobrou. Porque é lançamento toda hora de linha nova. Sim. Né? E em faturamento, pelo que eu enxergo, pelo que o meu feeling diz, vocês fizeram da pandemia para cá vezes 3. Ou mais. Não, de fato, assim, a minha esposa às vezes briga comigo, né? Eu sou um cara que falo mais do que deveria às vezes, né? Mas por quê? Eu tenho um propósito para mim de que quando você está próximo de pessoas ou de um contexto de que vai te ajudar, se você também não se abrir, você não tem esse retorno, né? Então, eu não tenho problema de falar números ou não, mas o importante do que falar é para quem falar e você vai agregar. Então, eu não tenho problema, mas até para te responder de maneira bem assertiva, que eu falei bastante lá no ponto. E, de novo, não é um plano. A gente trabalha muito mais, de novo, entender o mercado, se estruturar e o crescimento é sempre consequência. Então, antes de SKU, como que a gente faz hoje, né? Então, a gente entende, através dos nossos estudos, que o mercado de reposição para faturamento de fábrica, né? Não na ponta, que se fala em 100 e tantos bilhões de reais, mas faturamento de fábrica, gira ali, depende da linha que você considera, não considera, óleo, filtro, mecânica, elétrica, mas em torno de 50 a 60 bilhões anos. Então, desse mercado, a gente destringe ali em todas as questões de segmentação, seja de chassi, motor, periférico, e a gente vai descendo para a linha de produto. Então, nosso foco não é nem a questão de SKU, por quê também? Porque SKU, por exemplo, você vai numa linha de motor, que são poucos motores para vários carros, você tem às vezes 15 SKU, é curva A e B. Aí você vai para chassi, que aí cada carro tem o seu, é 50 SKU, é curva A e B. E então, a gente não se baseia muito na questão de número de SKU, mas um número interessante que eu vou te passar é assim: em 2023, quando a gente montou esse estudo, esse plano para trabalhar em cima do mercado de reposição automotiva, as linhas de produto da Indisa, ela conseguia ofertar 8% daquele mercado. Então, dos 50 a 60 bilhões, as nossas linhas, ela poderia trabalhar em cima de 8% daquele mercado. Em 2026 agora, até estou com os números aqui para eu colar, né? A gente está mais ou menos em 14%. Porra. Então, daquele, se a gente fosse 100% de market share... Quase dobrou a possibilidade de venda, exatamente, né? Quase dobrou. Então, a possibilidade de venda 100%, a gente conseguiria faturar 14% de 50 a 60 bilhões se fosse 100% do share. Mas não só aumentou esse potencial de negócio, como também a gente aumentou o nosso market share de 3% para 7,5%. Então, a gente veio com um bolo maior e a gente também ocupa maior aquele bolo. Então, isso é o que faz com que a gente cresça. Então, não é só questão de SKU. E pro ano que vem, já projetando, a gente vai estar mais estável um pouco esse ano para amadurecer. Foram 5 últimas linhas aí importantes para a gente. A gente vai chegar no nosso portfólio a ofertar de 14% para 18,5%. Então, o ano que vem, a gente vem forte para apoiar o mercado, né? Suportar nesses 50, 60 bilhões de reais, com mais ou menos 18% a 19% as nossas linhas de produto. E vamos ver qual vai ser o nosso market share. Porque, de novo, a gente está em 7%, 8% na média. Tem linha que a gente é 30 e poucos por cento, linha que é 10%, linha que é 6%. Eu digo muito que a nossa estratégia é baseada em a gente ter no mínimo, não que a gente é assim hoje, mas no mínimo 10% de market share, no mínimo em cada linha de produto. Por que isso? Para a gente, 10% significa que o mercado entende que você tem aquela linha. Então, se você é muito pequenininho, o mercado nem sabe que você tem. Então, 10% é o mínimo para o mercado entender um pouco, capilarizar nesse Brasilzão gigantesco e o mercado saber que a Indisa tem as 40 linhas de produto dela hoje, né? São 40 hoje? Hoje estamos em 40 linhas de produto, É um trabalho difícil, porque, de novo, né? Por isso que é importante o planejamento e a parte estratégica. Você tem que ser bom em todas. Não adianta. É lógico que 8 linhas puxa a gente aí, sei lá, 60% do faturamento, alguma coisa, mas a gente tem que ser minimamente competitivo e servir o mercado em todas as linhas de produto. Então, 10% para a gente é o mínimo em cada linha que a gente busca, aí tem toda uma estratégia por trás, a gente chama de missão de vendas, toda uma questão de cobertura de frota, qual região que a marca é mais, tem uma percepção melhor ou pior, aí trabalhar em trás de motoria, de todo o nosso time, hoje é bem grande, né? E outro ponto interessante, né? Lógico que tem os outliers, mas hoje quem tem mais de 30% de market share acaba sendo o líder.
Então, a não ser talvez uma vela que você fala aqui muito da NGK, ou talvez uma Sabol, não sei como é que tá hoje, mas algum nicho muito grande que o cara tem 60, 80, mas na maioria, quem tem 30% da linha de produtos de market share acaba sendo o líder daquela linha. Então a gente busca exatamente, não falando que a gente é líder não, a gente mapeia o mercado, busca ser no mínimo 10, mas lógico, se puder ser 50, 60, 70. E outra, tem muitas linhas, embora. né, Daniel, que vocês lançaram recentemente. Tem. Eu vou dar um exemplo, que é uma que a gente distribui muito bem, crescendo muito, linha de caixa de direção. Exato. Tem quanto tempo que vocês têm? Uns 2 anos? Não, já está há mais anos, mas ela amadureceu mesmo de acordo durante 2023 para 2024, é onde a gente amadureceu de verdade. Uma linha nova, pela história da Indisa. Sim, Indisa é uma empresa, para quem não sabe, é uma indústria de 70 anos. Exato, né? Então, um pouco mais, tem muita história aí para contar. Mas nesses últimos, vou falar do lançamento da caixa de direção, digamos 3 anos, não estamos sendo exatos aqui, né? Eu lembro que no começo, vocês lançaram um portfólio, mas sem saber qual seria o giro. Pô, o Johnny me confessou isso. Ele falou, cara, errei feio, porque como a maioria das a linhas. Receptividade... Por mais que a gente estude um monte... Não, eu acho que você tá... Agora, por exemplo, você está entrando em algumas linhas que eu acho que você não vai ter tanta felicidade assim. Não vai pegar um oceano tão azul. Né? Mas vamos voltar na caixa de direção. Mas ali você pegou, existia um buraco ali. Existia o TRW, existia a Ampre... E depois existia pouca gente. Só que junto com a Indisa vieram... Porra, eu tive na Autopar agora. Eu acho que eu vi lá umas 10... Bastante. Mais, né? Mais de 10. Mais de 10 importadores de caixa de direção. Porque todo mundo percebeu que tinha um buraco ali. A Indisa puxou a fila. Mas aí veio a Vetor, que é um grande fornecedor nosso também, produto top, né? E aí o que acontece? O Johnny fez a experiência, errou no volume e falou para mim, puta, irmão, aquele jeitão dele, que a gente começou com ele, vendeu, queria mais, não tinha. E aí tava no mar, ou tava impedido, e aquela confusão toda, porque não é algo, caixa de direção não é algo que a Indisa fabrica aqui, ela importa... Sim, a gente monta alguma coisa interno, mas a maioria vem de lá. Agora, aí vou dar um outro exemplo, né? O amortecedor, para quem não sabe, a Indisa começou agora com o amortecedor. Eu acho que aí é um oceanão vermelho que vai sair tapa, pontapé, facada, porque tem muita gente boa brigando aí. Sim. Né? Nós, por exemplo, nós somos Perfect aqui. Eu falei, puta, o Johnny é difícil pra cacete e tal. A gente tem Perfect, a gente tem a Corven e a gente tem a Caiaba. Para nós, um distribuidor do nosso porte é muita coisa já. Né? Mas, enfim... Vocês entraram agora nessa linha. Eu acho assim, vocês não sabem, vocês não conseguem mensurar nesse primeiro momento quantos mil amortecedores vocês vão vender até o final do ano. Não consegue. Na caixa, eu acho que vocês já imaginaram. Logo nos 2, 3 primeiros meses, a pancada que deu, o Johnny já falou, agora vai, voou, né? Eu nem sei quantas mil caixas estão vendendo, mas é uma porrada, né? Como eu falei, né? Eu vou evitar, talvez, aqui passar muitos detalhes, e não é porque para esconder nada, mas acho que a estratégia ela tem que ser preservada, né? Dentro de um contexto. Mas eu vou, talvez, com muita humildade, tá? Com muita humildade, vou te colocar um outro ponto de vista do que você falou agora, né? Então, a gente tá voando com caixa mesmo, não vou falar números aqui, mas a gente, talvez, eu acredito que já é líder de mercado hoje. É muito volume. É uma linha de produto muito arriscada, por isso que talvez demorou para muita gente lançar. Cara. É uma linha cara, ocupa muito espaço. E a garantia é foda. Técnica, a garantia é foda, por isso que eu vou te contrapor em alguns pontos aqui. Você precisa, Beira, conhecer o que você está fazendo. Quando você conhece o que você está fazendo, as suas decisões vão ser mitigadas para não correrem riscos. Então, assim, é muito importante você... eu costumo dizer, né? O ser humano, ele tem uma tendência de entrar na zona de conforto. E na zona do conforto mais. Então, o mercado automotivo de reposição, por ele ser muito estagnado, né? A distribuição varia, mas mais ou menos a mesma. As marcas as mesmas, os paradigmas, as pessoas as mesmas. Muita gente evita de se aprofundar nas tendências e exatamente no que tem que ser feito, né? Então, a Indisa vem não só como caixa de direção, que a gente percebeu, de novo, uma demanda nova, porque parou de recondicionar muito e tinha demanda nova. Tem uma questão de garantia que eu diria muitos players preocupados com isso, mas se você souber trabalhar toda a sua cadeia de valor após a venda, porque a caixa de direção ela exige muito ajuste.
Então, é muito nítido para a gente o que volta de garantia ou de montagem de um especialista que conhece e de um generalista que está surfando muito na onda da caixa também, que tem a dificuldade de passar adiante como trabalhar com aquela peça, assim como bomba de direção. Perfeito. É complexa. Então, se você entende o que está por trás do que você tem que ser realizado, você mitiga muitos riscos de errar. Então, a gente vem aí nos últimos meses aí com mais 5 novas linhas, né? Então, vem Biela, Virabrequim, cabeçote já mais um pouco de tempo, radiador e amortecedor, por exemplo, e válvula. Então, eu não posso não te abrir detalhes, mas a gente não lançou amortecedor à toa, não. E não lançamos sem conhecer. O mercado é muito grande, né? Exato. Mas tem player bom aí, né? Eu não vou julgar, exato, eu não vou julgar, mas a gente conhece os 5, 6, 7 players, a gente estuda, a gente conhece, entende um pouco da tendência. Eu venho de multinacional, eu sei como é que funciona, eu sei como que são os giros de negócio dentro dessas empresas, e muitos players de amortecedor de multinacional. Não estou julgando, não, sou fã e eu entendo um pouco de como o mercado, entendo não, a Indisa, né, estuda e tenta entender como que o mercado vai aceitar ou não em toda essa questão de trabalhar na cadeia para clientes diretos e indiretos da Indisa. A gente tem um plano gigantesco para os próximos 2 anos, tanto na questão, dar um spoiler aqui, de rebrand da marca, mas toda a questão de criação de valor para os clientes, principalmente indiretos, né, varejos, mecânicos, donos de carro, que talvez, e a gente acredita muito nisso, a gente está bem preparado para isso, vai nos ajudar a transpor essas barreiras, de novo, de paradigma que você colocou agora. E eu respeito. Não é um mar azul, não é um oceano azul. A gente sabe, mas eu te garanto que a gente sabe o que a gente está fazendo. Vai dar certo ou não? Não é arrogância minha falar que a gente sabe o que está fazendo. Mas a gente desenvolve. É consequência muito mais de como a gente está preparado para fazer do que uma ganância de crescer. Então, cada vez mais a nossa confiança é muito grande. A gente já se surpreendeu nesse primeiro mês com o amortecedor. Inclusive, Virabrequim também, a gente vendeu um absurdo, que, de novo, é um mercado que estava carente de distribuição. O próprio cabeçote. Muitas peças têm uma resistência talvez um pouco menor, então tem um giro um pouco maior com a passagem dos veículos, né? E vai continuar mudando. Vamos ver, mudar até, ajustar um pouco esse assunto. Vamos ver como é que vai ser esses carros híbridos daqui para frente, esses chineses que tem motor também, tem chassi, tem tudo, então vai mudar um pouco. Então, no final das contas, é um pouco do meu propósito aqui, né, que eu fiz aquela apresentação, né? O que está por trás da Indisa? Tem esse paradigma, amortecedor, tem muito player, não sei o que lá, a gente... Mas te confesso, a gente cada vez mais está preparado para todo um back-office de trabalho, de engenharia, qualidade. A gente tem nossos engenheiros lá na China, na Turquia, na Índia, toda a questão logística com centro de distribuição, toda organização, uma inteligência de mercado para errar o mínimo possível. E a gente está confiante que seja a linha ABC... de novo, não vou abrir a estratégia aqui, mas a gente sabe exatamente por que a gente lançou essas 5, 6 últimas linhas e como trafegar. Lógico, vai ter que se adaptar, vai ter que ajustar, vai ter. Só que a Indisa hoje tem muita energia, muita gente jovem, você falou aí de outros, o Fábio mesmo, muita energia, o Morá, toda a time de engenharia muito nova, e a gente é confiante de novo. Trabalhando também, sabe o que acontece? Eu fico falando muito, você me corta aí. Não, o que é isso? Tranquilo. A vida é feita muito de fé, né? Fé no sentido, não estou nem falando de religião, né? De você acreditar e acelerar sem ter certeza. Então, eu pratico bastante esporte, né? Estava falando de cedo aqui, pratico o triatlon até, que é um esporte desafiador, um meio Ironman, para que ele me ajude a ser mais organizado, a saber que é possível, porque a hora que eu falo, a hora que eu vejo, é impossível, não é possível. Então, fazer uma analogia, eu acabo tomando muita vitamina, então não fico doente faz tempo. E, cara, aí você fala ômega 3, vitamina A, vitamina B, vitamina C. Cara, você toma todo dia aquela merda. Quem te falando que aquilo que tá ajudando mesmo você fazer? Você não sabe. Você não sabe. Então você tem que acreditar no médico. Mentalmente você tá forte naquilo. É por isso que eu falo que é fé, né? Então, muita coisa a gente não tem a certeza. Então a gente põe um dinheirão hoje na ponta, né? Nos mecânicos. Como a gente não vende direto para eles, não vende pro varejo, você não sabe o quanto aquilo tá te retornando. Mas o importante é você acreditar, você ter essa fé, lógico, com conteúdo, com várias cabeças pensando e investir no que você acredita. Então tem que ter um pouco de fé, um pouco de confiança, e peito, né? E peito, muita coragem. Muita coragem, muito trabalho. É uma empresa, a Indisa, passou por dificuldades, né? E na gestão do Johnny que ela vem se recuperando e muito bem. A Indisa, para quem, assim como a GB, né? Para quem não sabe, passou por uma recuperação judicial no momento que o Johnny estava assumindo a empresa para valer.
E o Johnny sofreu muito num primeiro momento, Sim. então de lá para cá ele vem recuperando a empresa e nos últimos anos numa velocidade impressionante, que sinceramente eu não sei, eu tenho liberdade com o Johnny para isso, né? É uma empresa de família, Sim. é uma empresa que não tem um sócio, Não. né? É uma empresa que precisa de grana para sustentar todo esse crescimento. Sim. Porra, né? E não tem. Eu cheguei a perguntar, falei, Johnny, você arrumou um sócio? Como é que pode um negócio O desse pessoal tamanho? especula bastante no É mercado. muita grana. Ele falou, e aí a gente fala de peito, né? O Johnny é um cara peitudo. Ele Sim. foi para lá, o chinês olhou para ele. Pô, todo mundo gosta desse filho da Não, puta. tem que brecar ele bastante Não, também, que se deixar... O Johnny não tem como não gostar Sim, dele, né? sim, Então ele chegou sim. lá, acho que o chinês olhou e falou, pô, eu gostei desse É cara. um encantador. E aí, fala, cara, encanta. os caras dão oportunidade, dão prazo, ele tem peito, vocês têm execução, o negócio tá voando, é impressionante. Ó, eu já ouvi isso, várias pessoas me perguntaram, né? Assim como passou agora, Perfect. Todo mundo diz que tem um investidor fudido na Perfect para ela poder sustentar esse crescimento, que é outra empresa que só cresce, sim. né? Nossa, Esse é outro, o time lá é muito forte, o Gerson, o Gabriel, a turma... Puta, Gabriel é um gênio. Inclusive, no episódio passado foi com ele. Referência pra gente, Moleque muitas é coisas. muito. E eles têm vocês também, né? Sim. É isso que eu acho legal do Aftermarket. Tem uma união, embora concorrentes, Sim. eventualmente, em Começamos algumas linhas, agora, né? Mas né? Vai tocando todo mundo junto, aí unido, essa acaba conexão. se aprendendo, mesmo não compartilhando muita coisa, acaba aprendendo. Exato. Agora, sabe que eu não sei, de repente o ouvinte não sabe, eu queria, Dani, que você fizesse só falar em portfólio, né? Só as linhas de produto. Então, para quem conhece a Indisa, todo mundo lembra bomba d'água Indisa, né? A partir daí, fala pra gente. Não, com certeza, né? O Johnny vai me matar agora, a turma lá, o pessoal de produto, porque são 40 linhas, é difícil lembrar. Tem a agrícola também, né? A agrícola a gente é muito forte também para se chegar nessas 40 linhas de produto. E antes de falar até das linhas que aqui não suportam o crescimento, você comentou aquela hora, né? Então eu comentei um pouco do tamanho do mercado, como a gente trabalha para ampliar o nosso negócio em cima daquele mercado. Você falou 3 vezes, a gente vem com o orçamento desse ano é 4 vezes maior do que 23. Então não são 3, são 4 vezes maior. Foi econômico. Antes de falar das linhas, né, para colaborar um pouco com o que eu disse aqui também, hoje é importante o varejo saber, o mecânico, os aplicadores independentes, os reparadores independentes, é fato, a gente vem crescendo bastante, é capital próprio, muita eficiência em cima daquilo, a família tem o seu FDIC, tem o seu recurso, e a gente vai, o Johnny vai monitorando muito isso com o Ricardo, o Rico, o irmão dele, né, para que a gente suporte o crescimento. Mas, assim, são bastante linhas de produto e hoje, o que é mais legal lá também, é que a gente sabe, a gente não é perfeito, a gente sabe o que a gente precisa melhorar. E a gente, lógico que às vezes você não consegue fazer tudo, tempos e movimentos, né? Tudo de uma vez. Mas isso é importante. Eu sempre trago na mesa o que a gente está ruim e o que a gente precisa melhorar. Então, isso é importante muito até para estar mais próximo do varejo, do mecânico, na questão de pós-venda muito, né? Disso, né? Então, para suportar essas 40 linhas hoje com agrícola, leve, pesado, tudo junto, tem tudo, não só o que eu falei aqui de engenharia, vendas, promotoria, aí vem Comex, importação. Hoje a gente importa bastante sim, mas todo o desenvolvimento junto aos fornecedores da Turquia, da Índia, da China é feito pela gente, com desenho, a gente tem que ter uma qualidade assegurada, então os auditores de qualidade vão lá nos fornecedores para... Não dá para chegar tudo aqui e você ficar olhando. Sim. Então você faz algumas amostragens, mas você tem que ter um controle muito forte em cima disso. Então, tudo que a gente ainda vem sofrendo com o crescimento, o que é legal é que a gente sabe o que precisa ser feito. E a gente não abaixa a guarda. Então, a gente, assim, não espera... O ser humano, às vezes, tá falando pro Jorge um pouco, né? A gente, como ser humano, às vezes espera cair a casa para mudar. Então, eu já tive transformações na minha vida, já aconteceu, eu tive que sofrer para que eu me transformasse, e a gente, assim, o Johnny é muito forte, não deixa baixar a guarda. Então, a gente não espera ter problema, então a gente sabe já o que a gente precisa fazer para os próximos anos para atender melhor aí todo o distribuidor, atacarejo, varejo e mecânico. E nisso vem impulsionando a gente de produto. Então, hoje, a bomba d'água ainda é assim, é uma luta que a gente tem de que a Indisa não é só a bomba d'água não é a maior linha hoje da Indisa. Como eu disse, a gente tem 6, 8 linhas de produto que são, em termos de volume, porque são ticket médio e volume é o que traciona forte também o negócio. Então, a gente vem aí bomba de água, bomba de óleo. Em 2019, ela traciona muito forte bomba de óleo, tem uma parceria também com uma outra empresa. Aí vem na questão de arrefecimento, mas esse agora incorporamos radiador, que vem na questão de arrefecimento. A gente tem hoje 77 linhas mapeadas. Tá. Tem 77 linhas que a gente sabe qual que é o mercado, qual que é a demanda, como que a gente pode fabricar. A gente fala que é fabricação híbrida, que eu posso fabricar ou importar, desenvolver um parceiro. Então, são 77 linhas.
Então, arrefecimento é uma linha muito forte, vem crescendo bastante, que é a parte de sistema de direção. Então, direção, caixa de direção, bomba de direção e reservatório, muito forte também. Hoje vem crescendo bastante também a questão dos periféricos de motor, então toda a questão de virabrequim, cabeçote, eixo de comando, agora com válvula, tucho, balancim. Então toda a parte de cima do motor a gente vem complementando também, muito forte. Alguns outros periféricos, tensionador e polia, também ali que já vem uma tradição muito grande, a gente vende já um volume razoável, a gente está buscando os mínimos 10%. Essa é outra linha que tem um monte de player de mercado. Tem, muito. Mas também eu sei quem são os players, eu tenho bastante experiência, muita multinacional envolvida nessa linha de produto também, que eu sei as dificuldades que eles têm, então a gente não desiste. Única linha, talvez, hoje, porque tô na caixa de direção, você falou, não, caixa de direção, a Indisa identificou concorrência ou players de mercado com dificuldade, vamos lançar. Não. Ela já tinha uma questão de hidráulica com a bomba hidráulica de agrícola e já vendia bomba de direção há muitos anos, então já tinha uma familiaridade com especialistas em direção. Não foi do nada. Exato, né? Por isso que eu falei, a gente sabe muito bem como a gente atua. A questão do amortecedor, não só pelo mercado, desculpa abrir um parênteses aqui, mas é uma estratégia nossa, até vou abrir isso para todo mundo. A Indisa, pelo seu portfólio, não tinha muita atuação no centro automotivo. Se você puxa as estatísticas hoje aqui, vem crescendo demais os centros automotivos. Centro automotivo... A Indisa era conhecida na oficina mecânica raiz, né? Ou especialista de motor, agora com hidráulicos, generalistas, Exatamente. mas não tinha muita questão de chassi. Então, o que se troca mais no centro automotivo? Pneu, pastilha de freio, tambor, pivô, disco, rolamento de roda, pivô, terminal, bandeja e tal, então, e amortecedor. Exato. A gente estudou essas linhas de produto para quê? Para que esse mercado, talvez hoje não, mas que esse mercado centro automotivo, que aplica peças de reposição, conheça um pouco mais da marca também. E quando a gente estudou todo aquele portfólio, o que nos fez ter mais confiança de o mínimo possível, né, para estar navegando, foi o amortecedor. Então, vem amortecedor também agora vai agregar bastante nosso faturamento. A única linha, talvez, hoje, que a gente lançou, porque eu tenho um desejo adicional aí que eu não vou abrir aqui, mas para estar indo um pouco mais na questão de transmissão, então a gente vende bem hoje atuador de cilindro de embreagem, vende bem, a gente é feliz com o que a gente vende, mas a gente precisa depois entender um pouco melhor como surfar um pouco mais essa onda. Então, a gente provavelmente não tem muita coisa ainda para fazer no motor, muitas linhas já mapeadas. Essa questão de transmissão, que é um nicho, acho que tem uma coisa que a gente está realizando também, a questão de arrefecimento também, e talvez na questão de chassi. Arrefecimento, lançou o radiador agora, e que mais tem de Aí tem bomba d'água, sim. Aí você tem alguns sensores, a gente tem radiador de óleo hoje, tem alguns complementos também. Tá. Bomba de combustível também, que não é arrefecimento, mas está ali, de baixa pressão, de pressão, tem bomba árida de linha pesada. Mas arrefecimento ainda tem uma linha talvez a ser explorada. A gente está estudando aí, estamos falando de, sei lá, válvula termostática, sensor, o próprio Zé Eletroventilador junto com o radiador. Então tem uma linha também de arrefecimento aí para a gente estar estudando melhor. Tem a questão de ar-condicionado, como eu falei para você, é uma demanda nova devido à nova frota ter muita questão de ar-condicionado. Então, a gente monitora bastante isso para, de novo, questão do amortecedor é para estar num canal de negócio de centro automotivo, que vem crescendo e o cara começa a montar Opa, a Indisa não é só uma d'água, a Indisa também pode nos ajudar a servir o nosso cliente. A hora que ele conheceu o amortecedor Indisa, em ele gostando, numa próxima oportunidade, se você lançar, por exemplo, pivô e terminal, já sabe o que é, né? Essa sim eu diria que é um oceano vermelho. Esse eu diria que não é fácil, não. Deixa eu só fazer uma parte aqui. Vocês estão falando bastante sobre a questão aqui do portfólio, da identidade, Johnny, Indisa. Isso aí tá... Poxa, tô me deliciando aqui no que eu tô ouvindo, até por um prisma diferente do próprio Daniel. Mas eu queria aproveitar, porque nós estamos chegando já muito próximo do nosso fim. Eu queria pedir, se você me permite, né? Claro. Que o Daniel colocasse também dentro dessa... de todo esse volume de informação... Algo que ele tem, Beran, que é de extrema relevância e importância, que foi um ato e um momento de superação que ele enfrentou na vida dele, de um Daniel antes e um Daniel depois, que está dentro dessa história toda de construção, reconstrução de posicionamento, Indisa, tudo, e que você não deixasse de falar sobre isso para que a nossa audiência também pudesse enxergar essa questão em você. Já aproveitando, né, Daniel, a sua participação aqui, agradecendo demais o seu tempo. E a Indisa é uma parceira da GB, a parceira da TMCast. E do que você vai falar agora, já ouviu um pouco, né? Sim. Mas julgo que é de extrema importância. Não, obrigado, no momento certo você conseguir colocar isso para a gente poder falar. E um forte abraço para você, para sua família. E que a Indisa possa cada dia mais
alçar novos voos e novos ares. Valeu? De coração, muito obrigado, Jorge. E bem lembrado, a gente já falou, acho que já passei um pouco do que está por trás da Indisa, de como a gente vê o mercado, o tamanho de mercado você sempre fala, Amador, acho que... E eu falei com o Jorge aqui, por que ele está lembrando a gente, né? Coloquei um pouco de pauta aqui. Eu procuro ser muito produtivo na minha vida. Então, sabe quando você abre o calendário do computador, você tem todos os dias do mês lá, quando eu vejo que está tudo lotado, eu começo 4h15 da manhã e vou até 8h30 da noite, onde eu aí converso um pouco com a minha esposa em casa. Então, quando está tudo lotado, eu não vejo aquilo como desespero, eu vejo como produtivo. E é muito diferente você ser produtivo ou você ser ocupado. Então, eu não aceito muito para eu mesmo, né, falar que eu não tenho tempo, ou não aceito os outros falarem, porque para mim, você não tem tempo porque você é improdutivo. Então, você é muito ocupado, ou seja, você se ocupa muito, mas você produz pouco, né? Mas eu acho que você e Johnny, vocês vão num nível de exagero muito grande, cara. Muito grande. Você dorme muito pouco. Eu acho que Sim, o eu sono... tenho uma dificuldade. Eu tenho quase 20 anos a mais que você. Você tem 47 Sim. e eu tenho 60. Vou para 66 já. Né? Então, são quase 20 anos aí. Porra, eu sei um pouco da tua agenda, não profundamente. Né? Sei do teu nível de produtividade, o Johnny me conta muita coisa, e do próprio Johnny. Cara, os caras são maluco mesmo, de dormir 4, 5 horas por noite e levantar e pedalar 2 horas. Né? Então, só queria fazer essa introdução para você, mas não, toca aí. Assim, acho que cada um encontra a sua felicidade, o seu propósito, né? E muita gente, não é só, a minha família me julga muito também, às vezes, minha mãe, meu pai, amigos. Tua mulher deve falar, caralho, você dormiu agora, quero me deitar, você já tá levantando. Ontem eu fui pedalar cedo, aí fui no RPG, né? Que eu faço um trabalho na coluna também. Uhum. E aí, antes de vir para São Paulo, fui correr lá um pouco, 5 km na esteira, ela tava lá com o personal, falou, caramba, Dani, mas você acordou, foi pedalar, foi nem pra agora, vem correndo antes de ir para São Paulo. Mas assim, de novo... Você mora onde, Dani? Moro em Itatiba, sou apaixonado, Tá. é uma cidade do lado de São Paulo, 30 É. minutinhos ali de Campinas, da Indisa. Itatiba é muito legal, conheço. A qualidade de vida lá é impressionante, a segurança. Então, eu fui para lá porque, até abrindo um parênteses, meu pai, que eu falei, a gente é de São Bernardo do Campo, meu pai foi na Brosol, foi na Polimatic na época aqui, que depois virou TRW. E a indústria da autopeça era tudo no ABC. Aqui, né? E aí a Valeo abre lá a fábrica em 89 de radiador em Itatiba. Meu pai foi ser diretor de produção lá. E aí eu tinha 14, 15 anos. Teu 13, pai é vivo? Assim. Vivo? Meu pai e minha mãe. Que legal. E aí é onde a gente conhece Itatiba, já tinha alguns familiares por lá e, nossa, eu sou apaixonado. Assim, vai ser difícil eu sair de lá, não sei o que precise, né? E obrigado, Jorge, até porque, de novo, acho que a gente contextualizou bastante Indisa, mercado, e eu falei pro Jorge, eu quero vir aqui de novo para ser produtivo. Então, acho que eu quero sair daqui hoje com um propósito, com o meu coração, de que não só nesse 1 a 2 horas de eu estar junto com vocês aqui, muito feliz, mas o que eu posso proporcionar para as pessoas que estiver com a gente, público de varejo muito forte, fabricantes, mecânicos, ou seja, tudo público maravilhoso do ATM Cast. Então, eu comentei algumas coisas com o Jorge que era o meu propósito e ele está me forçando a lembrar aqui. De coração, agradeço demais, Jorge. E o que eu queria dizer, né? De novo, fui forjado a frio, não sou melhor do que ninguém, mas eu acho que eu aprendi um pouco a equilibrar essa questão de família, trabalho e saúde. A gente fala muito, porque tudo na vida falar é fácil, até papagaio fala, né? Então, disciplina para isso, né? Exato. Ter disciplina que é o X da questão. Exato. Aí você sabe que tem que ter disciplina, tem que ter foco, tem que comer direito, tem que dormir direito, tem que isso direito. Agora vai fazer. Vai fazer. Em algum lugar você vai falhar, né? Puta que pariu. Vai fazer tudo isso, né? Então, hoje... Eu faço... a gente tem uma equipe de esporte lá também. A gente tem uma Conexão Indisa, que é uma das maneiras... a gente, isso é muito legal de falar. Bem legal lá. São 5 pilares, né? Que cuida bastante das pessoas. Então, a gente sabe de que a maioria do tempo de quem trabalha na Indisa tá lá com a Indisa. Então, tem que proporcionar uma qualidade de vida melhor para quem tá lá com a gente. Então, a gente tem alguns pilares lá de saúde, de felicidade, ou seja, são até vários... porque para acompanhar o ritmo de vocês, se não oferecer exato. Vocês estão fodidos. Você fala muito, eu vou lembrando, você fala muito do que esse mercado nosso talvez não é muito sexy para os novos imigrantes, né? Eu já, de novo, pode mandar pra puta que pariu, vou não falar a palavra mais forte, mas acho que a responsabilidade de ser sexy não é aceitar que os jovens não são sexy, é fazer daquilo um mercado sexy, fazer daquilo uma empresa sexy, fazer daquela mecânica ela ser sexy pro menino querer trabalhar lá. E, sei lá, colocar tecnologia junto, colocar o que seja. Então, ser criativo para que seja sexy. E é onde a gente traz engajamento. E nada melhor do que, eu falo que felicidade dá lucro, de trabalhar feliz. E o exemplo arrasta, porque começa de vocês, né? Vem de cima para baixo isso. Exato.
Então eu O Johnny, digo... você falou no começo, né? Que ele tava meio gordinho. Ô, o cara tá shapeando agora. Cada vez que eu vejo. Eu ele desafio tá... bastante. Ele, há um tempo atrás, aí, uns 6, 7 anos atrás, eu chamei ele para ir na São Silvestre lá, o bicho sofreu, terminou. 15 quilômetros. 15, 16 quilômetros. Ele sofreu. Hoje o bicho voa. Ele não corre tanto grande distância, mas corre rápido, sem vergonha, viu? Então, assim, eu tive alguns momentos na minha vida de que, inclusive de SKF na época também, onde eu cheguei a pesar quase 140 quilos. Eu enrolei um pouco para me resolver. E no final, a solução era fazer a bariátrica. Foi em 2006. Naquela época era um pouco mais... Saúde é complicado, é um pouco mais perigoso. Então, Pô, isso era moleque. Em 2006 você tinha 27 anos. Pô. Exato. 27 você pesava anos. 140 Cheguei quilos. a quase 140. Mas você é grandão, né? Sim, você... não, mas eu pesava 80 quando comecei a namorar, entrei na faculdade, aí relaxa e vai... Eu corri 10 anos de motocross e isso me frustrou, porque você começa a performar pior, e motocross é um esporte perigoso. Muito. Morreu um cara da minha equipe na época, muito dinheiro e muito perigo. E você vai ganhando peso, eu falei pro Jorge, o gordo não tem vantagem nenhuma, cara. A única vantagem... São duas, na verdade. Uma, que é falsa, o povo acha que é forte, mas é porra nenhuma. A única coisa do gordinho, o gordo é legal. É humor, o gordo é legal. Se você me permite dizer o seguinte, ó, você sempre vai ver um gordo bem-humorado, contando piada. É verdade. Você não vê um gordo ladrão, você não vê. Exato. Não dá gordo pra correr, né? Não, mas não que você não possa ser um magro legal também, não, ou um esbelto legal, né? Claro. Então, eu tomei essa decisão na época, e junto com a minha família e tudo mais, e me fez abrir um novo horizonte para minha vida. E de lá para frente, que é uma das coisas que me fez refletir, né? Então, a gente não precisa, falo para todo mundo, a gente não precisa deixar cair a casa para mudar. Então, é importante você ter pessoas que você confia ao seu entorno, escute a opinião, não veja um feedback negativo como uma ofensa. Então, não deixe a sua casa cair, né? Você tem um problema de saúde, ou um problema na empresa, ou um problema de relacionamento, ou qualquer coisa que seja com seus filhos, ou com o seu entorno, né? Não espera a vaca deitar, porque quando ela deita para levantar... Exatamente. Então, é isso do que o Jorge falou, né? Então, eu tive essa experiência e hoje é o que eu cultivo muito, como eu falei para você, né? Então, eu trabalho... Você passou bem? Você fez a cirurgia, passou bem, recuperou rápido? Sucesso, é outra vida, como eu falei, é outra vida. Então... E aí você começou no esporte naquela época? Exato. Eu já tinha antes, né? Que eu corri de motocross, já joguei tênis, já era um gordinho esperto. Já, quando era moleque, já joguei tênis, já nadei, já nunca fui bom de futebol. Mas joguei tênis, nadei, depois muitos anos de motocross, e aí depois eu saí do motocross, voltei a jogar tênis. Aí depois eu sempre corri, né, para manter um pouco mais a saúde. Aí na pandemia eu comecei a andar de bicicleta, aí eu já tinha nadado na faculdade, aí uns amigos me falaram, vamos fazer porra do triatlo Ironman? Vamos. Até o Claudinei, um amigaço meu, que era meu chefe, que me convidou na época. E há 3, 4 anos eu tento fazer uma prova que não é fácil, uma prova de meia Ironman longa, vai ser em outubro, em Florianópolis esse ano. Que é o que me força, não é chegar a 1 mês, é 6 meses de treino. Então é o que me força a estar preparado. Então, resumo desse... Esse meio Ironman... São 2 km de natação, 90 de bicicleta e 21 de corrida. Eu demoro... Vou tentar fazer abaixo de 7 horas esse ano. É o máximo 8 horas. Mas o que eu quero dizer, né? De novo, não sou melhor do que ninguém, tudo, mas a vida me ensinou que se eu colocar ferramentas, de novo, eu vou no ódio, viu? Não vou no amor, não. Não treino no amor, não vou falar que eu não trabalho no amor. Não acorda 4 horas da manhã no amor, né? Puta que pariu. Então, eu coloco ferramentas na minha vida, isso que eu queria deixar como legado aqui, que o Jorge comentou. Então, eu coloco ferramentas simples, como, por exemplo, meu celular desperta no banheiro, X hora da manhã, já tem uma cafeínazinha do lado lá, já lavo o rosto, vou lá, não tem como dormir mais. Você tem que levantar da cama ou vai. Hoje eu comecei esse ano, eu tive um acidente, tem uma placa gigantesca no ombro aqui, o ano passado, então, o ano passado eu acabei ganhando peso e tudo mais. Então, esse ano eu me propus a fazer alguns desafios maiores. Então, outra ferramenta que eu uso, eu publico hoje no meu Instagram ou no meu atualização do WhatsApp o meu treino de manhã. E não é para falar, nossa, eu sou, não. É porque eu me obrigo com uma responsabilidade de estar influenciando as pessoas que me dão esse feedback. No Instagram? No Instagram e no WhatsApp, eu coloco nos dois. Então, todo dia cedo o pessoal... E aí eles me comentam, me dão esse feedback. Então, isso me força a realizar. Então, quando eu acordo, tem uma responsabilidade também de influenciar as pessoas. E talvez aqui, eu falei para um Jorge, né? Talvez para fechar aqui também, além dessas ferramentas que eu coloco na minha vida... Eu trouxe alguns exemplos aqui que eu uso hoje bastante, que são... eu não tenho tempo de... Nunca fui muito bom de ler. E hoje a gente tem menos tempo ainda, então... Mas você deve ouvir muito, você deve com podcast, então eu queria, resumo cast, essas coisas. Exato, então eu uso bastante resumo cast. Eu queria fazer uma proposta aqui. Para quem não conhece, pessoal, resumo cast é
É uma ferramenta, você pode ouvir no Instagram, no Spotify, né? E é o seguinte, o cara ele é escritor, Carriconde, não é o nome dele? Ele mora em Dubai hoje. Dubai, é. E aí, o que acontece? É assim, ele e mais um outro, que ele é escritor, tá? Esse cara. Então ele escreve um livro, né? Ele, além de escritor, ele sabe interpretar. Então o que eu faço assim? O que eu gosto de fazer? Embora eu não tenha lido tanto também, o podcast te deixa meio vagabundo, Sim. né? Porque como você tem o resumo do livro, pra que você vai ler, caralho, exato. né? Eu não Mas tô é o lendo seguinte, nada ó, esse é também. um exercício que, inclusive, eu te proponho. Faça isso. Pega um livro que você goste, que você queira, que você vai indicar aqui. Lê aquele livro, Poder do que é? O Poder da Ação. Poder da Vamos Ação, lá. por exemplo. Lê esse livro. Tá? E depois você vai lá no Resumo Cast, eles têm o arquivo deles, você vai lá, procura o livro, porque é tudo livro de negócio, tá? O Resumo Cast De só vida, fala filosofia de vida, negócio, mas tem de tudo. Tem de mais, tudo. é mais sobre isso. Né? Mas muito legal mesmo. Aí você vai lá e procura o livro lá, né? E aí, porra, toda vez que eu faço isso, e fiz algumas vezes, eu comento até com a minha mulher, eu falo, porra, eu li o livro, eu interpretei, porra, não sou um cara burro, não sou um gênio, mas não sou burro. Eu interpretei, porra, todo o livro dá lição, né? Te dá insights e tal. Sim. Quando você ouve o Carriconde falar, cara, eu falo, como é que eu não Novos percebi insights, isso? né? Uma incrível. porrada. É incrível. Uma porra, cara, mas eu não tinha visto por esse lado. Mas ali é um escritor falando. Então, ele tem um poder de análise muito mais refinado que nós, né? Sim. Mas, desculpa, te cortei. Não, pelo amor de Deus, mas Resumo exatamente Cast isso. Você acho vê o que me deixa feliz te escutar. Isso que vai me provando, como a Indígena, vai me provando que talvez eu não esteja no caminho errado. Porque se você corroborou, somou com uma coisa que eu estou fazendo, é isso que, de novo, a gente não é dono da verdade, não é conhecedor de tudo, mas quanto mais você vê que as coisas viram positivas, né, fazem com positivo, então me corrobora. Então, quero deixar um desafio para todo mundo aqui, para tentar deixar um legado e não só aqui falar bastante. Então, eu vou passar para o Jorge alguns links de novo, esse Resumo Cast é 5, 8 minutinhos, é de graça. Não, o Resumo Cast é mais. Depende do livro, mas eu tenho alguns, que nem aqui tem uns mapas mentais também, que são rápidos. Depende, quando é resumo é 5, 10 minutinhos. Quando eles falam do livro em si como um tudo, aí vai minutos, mais. Exato. Mas vou passar alguns links para o Jorge, alguns mapas mentais também, sei lá, uns 10 livros mais ou menos. Eu garanto, pessoal, que se vocês escutarem e vocês não tiverem insights positivos, ou não tiverem uma revigoração na sua energia, de trabalhar, como o Beirã falou, alguma coisa, às vezes você escuta hoje, se você escutar daqui um ano de novo, é completamente diferente, porque você está num momento diferente de vida também. Então, vou desafiar vocês a depois pegar no link que o Jorge vai colocar, acho que no YouTube lá, e escutem todos ou alguns deles, eu garanto. Eu não tenho como prometer muita coisa, mas quem me conhecer aí e falar que não valeu a pena, eu pago o almoço. Mas tem que me conhecer, para não ser o público todo, né? Mas quem me conhecer e falar que não valeu a pena, me fala que eu vou onde você estiver e eu pago o almoço. E de novo, você tem que tomar um pouco de cuidado com essa proposta, porque dá de algum surdinho... Eu não conheço muita gente. Não, então... algum surdinho tentar... ver o resumo e não ter tradução em libras, aí você vai ter que pagar almoço para muita gente. Tomara que não tenha muito, então, né? Tomara que não tenha muito. Mas é isso, acho que esse é um pouco do meu legado aqui que o Jorge falou, eu acho que vai valer a pena, eu tô para isso na minha vida, acho que quando a gente entende um pouco do nosso propósito, a gente nunca tem certeza, né, 100%, mas a gente pira o cabeção também, né, então acho que o meu é um pouco esse, e vou ficar feliz se eu conseguir não só explanar um pouco aqui das minhas experiências, mas também deixar um legado aí para ajudar as pessoas. Não, foi ótimo, eu tenho certeza que o pessoal que está ouvindo aí vai tirar uma série de insights positivos aí, mas nós precisaríamos de mais uma hora, pelo menos, né? Passa rápido. O Jorge me avisou, vai passar, né? Muito rápido. E realmente, passou mais de uma hora já, então nós vamos terminando por aqui. E eu queria te agradecer muito, Doni, porque eu sei da tua agenda, eu sei que nós estamos próximos ao final do mês. Pelo amor de Deus. Tá, de novo, a responsabilidade minha de aceitar ou de atender alguém, eu sempre falo, às vezes um pessoal do meu time vem assim, pô, você tá muito culpado. Responsabilidade de atender um telefone, de te atender, é minha. Eu nunca passo a responsabilidade, o futuro da minha vida é minha responsabilidade. Eu nunca passo a minha responsabilidade do que for para outra pessoa. Então, o ser humano tem essa dificuldade, né? Com a gente botar culpa em todo mundo, mas não, a minha vida vai ser assim ou assado por causa de mim. Então, fica tranquilo, e eu que agradeço. Estou muito feliz. Legal você ver, você passar alguma coisa que você absorve, né? O propósito desse programa, né? Do ATM Cast, e meu
pessoal, a gente tem crescido bastante a audiência, né? Mas é poder devolver um pouco de tudo aquilo que a gente aprendeu Sim. sobre o nosso mercado, e é muito, né? No meu caso, a GB completou 46 anos nessa semana. Sim, eu vi. Cara, então, assim, eu acho que a gente aprendeu Parabéns. muita coisa, a gente acertou muito, a gente errou muito, e é nos erros que a gente aprende pra cacete, né? Como você acabou de falar, não precisa deixar a situação ir lá no fundo para você corrigir, exato. porque fica mais difícil. Se a vaca deitar, para você levantar fica difícil. Quando ela começar a ficar com as patonas mole, você vai lá e segura ela, dá água, molha o cangote, para ela poder ficar mais esperta. E aqui no nosso caso, né, na GB, nós esperamos a vaca deitar, levantamos a vaca, mas a vaca tá dando conta assim aí. Como eu também, assim como a Indisa, que já tem a história dela contada pelo Johnny também, e assim como todo mundo, sempre vai acontecer. E eu né? acho que todo mundo tem uma vaquinha, né? Todo mundo já deitou. Todo mundo tem que levantar uma vaquinha. Todo mundo tem uma vaquinha. Mas eu acho bacana, né? Porque a gente ter essa disponibilidade de ajudar, de contribuir, né? Agora a gente vem com esse projeto Conecta, que eu nem vou falar sobre ele hoje. Já escutei mas bastante, essa série, bem legal. Essa série que nós estamos fazendo, né, agora do podcast, seria para falar do Conecta, mas o tempo foi melhor utilizado aí com os seus ensinamentos. Me perdoe aí, Di. Nada, que é isso, não foi excelente mesmo. E aí, essa Conecta, assim, o nome já diz, né? A gente pensa o quê? Em conexão. Sim. Tá? Então, quando eu falo que o mercado não é sexy, o nosso mercado deve se tornar sexy, até porque tem muita grana, tem muita possibilidade, tem muito emprego. Exato. Você tocou num assunto, que é um assunto para um podcast, né? Esses veículos híbridos que estão entrando agora, cara, já começaram a dar pau, porque a qualidade do nosso combustível é muito ruim. E o motor a combustão, muitas vezes, trabalha pouco. Sim. E o que acontece? No momento que ele vai trabalhar, dá pau na injeção, dá pau de bico, nós vamos ter muita manutenção desses carros em breve. Hoje, todos eles estão no período de garantia. Não, e a frota maioria ainda é baixa, né? É baixa, ainda é baixa. Mas a hora que o pau comer mesmo, os carros vão quebrar pra cacete. Vai ser... Não, e os caras são agressivos, né? Preço bom, carro muito bom. E eles não vão dar conta da manutenção e outro carro, quando sair fora do período de garantia, a conta vai ser alta. Mas você fala muito isso, a responsabilidade nossa de servir o mercado e deixar girando os carros. Exato. Porque a chinesaiada não vai não suportar vai, o mercado. Não vai. Aqui. Então, olha, aí você tem, né? O jovem que nos ouve aí, você tem uma escola do mecânico, que eu sou fã. Sabe que eu me aproximei da Sandra aí. A Sandra é do caralho, eu adoro ela. Tô feliz em conhecê-la e o projeto de vida dela. Eu sou suspeito. Aquela mulher é um gênio. E outra, é outra máquina, ela só não faz esporte. Agora, cara, a energia dela é tipo você vai visitar ela tá atenta aos detalhes. E vocês têm a mesma idade. Ele me mandou uma mensagem por causa do nosso aniversário. Ela falou, porra, desse jeito, assim, porra, a GB tem a minha idade. Ou eu tenho a idade da GB, não sei como ela falou. E você vê, né, como é que a coisa acontece. Mas assim, tem muita oportunidade, né? Sem contar, vocês têm Sebrae, Senai, e nesse ponto, os S's do Brasil funcionam, né? Pô, eu sou fã do Sebrae, pô, você tem Senai, é outra puta escola. Eu não sei se tem aí perto de onde você está, mas hoje você tem, a internet é a teu favor, então não deixa de aprender, né? O mercado, eu acho o mercado sexy, até porque eu só sei fazer isso, mas eu gosto muito dele. Eu sou um apaixonado. E é um mercado longevo. Então hoje nós estamos vendo uma transformação que várias indústrias estão desaparecendo, várias oportunidades que no passado foram oportunidade, hoje são ameaça. Porque o mundo está mudando de uma maneira muito rápida. E o aftermarket, não. Ele continua crescendo e continua com a necessidade de mão de obra treinada e conexão de pessoas. É isso que a gente pretende fazer aqui. Eu acho que hoje foi mais um episódio que a gente praticou isso. Me sinto muito feliz, honrado com a tua presença. Um abraço para todo mundo lá da Indisa. Né? E obrigado, Johnny, por te liberar para você poder passar essa manhã aqui com a gente, né? E é isso aí, né, Jorjão? Você tem alguma coisa? Fazer um agradecimento final depois. Pode, Jorge, claro, você pode. Eu vou deixar você... Que o Jorge tem, que ele sempre tem alguma coisa. Sim, eu vou deixar você fazer o agradecimento final, mas lembrando que durante toda a nossa programação e até mesmo o nosso episódio, apareceram na tela aí os nossos QR Code. Sim. E esse QR Code, ele te direciona diretamente para uma base de dados nosso, onde mostra e dá possibilidade para os nossos amigos, clientes e até mesmo aqueles mecânicos que muitas vezes estão procurando aonde encontrar determinado produto, eles conseguem, através de uma geolocalização,
encontrar mais próximo ao endereço deles as lojas que possuam a bomba da Indisa e todos esses produtos que fazem parte do catálogo da GB. Então é só escanear ou acessar o www.gb.com.br/gbconecta e se conectar com a gente, beleza? Forte abraço a todos aí, obrigado, volto com você. Não, agora é o Dani que vai fazer as considerações. Verdade, então bora, é verdade, Daniel. Não, obrigado Manda pela pau, oportunidade. Dani, o tempo é sou teu. chato também, viu? Mas que é isso, eu tento sempre chato. agregar onde eu estiver também com a pessoa. Que é então, isso, cara. eu acho de novo, né? Por mais que a gente fale tecnologia importante, inovação, IA hoje bombando, o Jorge me colocou bonitão aí no convite. Pô, aí você me ficou bonito mesmo, eu até brinquei. Eu lembrei da minha época de montadora, né? Mauricinho, né? O pessoal, pô, IA, puta que pariu, me zoaram, Eu usei muito. Mas você é um cara charmoso. Não, ficou bonito. Charmoso. Minha esposa, então, caramba, nem eu sabia que eu tinha ensinado. Eu vou te colocar no grupo do ATM Cast, porque eu só coloco depois que participa, né, Jorge? Mas eu coloquei lá, o Johnny puxa-saco falou assim no grupo. Você não vai ver porque já tá escrito, né, no grupo do WhatsApp. Ele falou assim, eu sou suspeito pra falar, mas ele ficou bonito, sim. Falei, Johnny, que porra é essa? O pessoal lindão daqui, lindão de lá. Então, assim, eu acho que tem muita tecnologia, mas sempre vai depender de pessoas. Então, eu acho que a gente tem que saber cada vez mais nesse mundo difícil, né? Desse mundo conturbado, de saber se relacionar, saber se contribuir, saber se somar, porque a gente precisa estar todo mundo junto. Aproveitar também para fazer um convite, é muito importante essa nova era da Indisa. Então, a Indisa não é mais bomba d'água só, não é mais isso. É uma empresa muito e cada vez mais preparada para servir o mercado de reposição automotivo. A gente sabe da dificuldade de uma decisão de um investimento numa nova linha de produto na Indisa no estoque, tem que girar, tem que rodar. A gente está muito feliz com o feedback de quem vem apostando junto com a gente. Então, eu queria fazer um convite oficial aqui para todo mundo que quiser conhecer a nossa fábrica, conhecer como o Beira foi lá, conhecer um pouco mais da Indisa, ter os canais de comunicação aí nas redes sociais da Indisa. A gente está de portas abertas para você, seja grupo de mecânicos, o grupo de varejo, os distribuidores que ainda não teve a oportunidade de estar com a gente lá. A gente fica muito, mas muito feliz de abrir as portas e mostrar tudo isso que a gente fala. De novo, o papagaio fala também, mas quero ver lá e ver a realidade de tudo que a gente fala aqui. E para fechar, não menos importante, né, agradecer demais a minha família. Ela também tem que estar junto comigo nessa jornada aí de produtividade, né, de trabalho, treino, saúde, também lazer e tudo junto. Teus filhos têm que idade? Tem 9 e 13 anos, então são novos. Nossa, são Já você vai ter casal... parceiro para correr com você. Exato, vamos ver, tomara que demore um pouco. Mas, o filho sim. Não, ele já faz algumas coisas comigo já. Hoje ele vai de bicicleta que eu vou correndo, ou vai com o patinete, já. O filho é mais velho? Não, mais novo, 9 anos. Tá. A menina já estuda muito, já tem essa questão de dança, de não sei o que lá, então acaba não é outro esporte. Mas obrigado aí, família, por todo o apoio. Não menos importante, a todo o time Indisa, como eu falei, são 7, 8 diretorias lá hoje, muita gente por trás de todos esses bastidores aí que o mercado acaba vendo, né? Então, obrigado por me aceitar e parabéns. Um parabéns, não é, né, do Johnny, acho que é de todos nós, de tudo que a gente vem fazendo junto, muita coisa a fazer ainda, mas agradecer em público aqui a todo esforço, o Beira falou, né, toda a coragem, loucura, o caos, né, eu abrindo outro parênteses, né, eu sou fã de caos, porque o caos, assim, tem pessoas que se dão bem, pessoas que se dão mal. Acho que quem se dá mal no caos, eu falo que começa a ter a síndrome do bosta, né? Ou seja, tudo que você faz tá errado, todo mundo te julga, então no caos. Quem não soubesse sobressair, por outro lado, é o caos que te traz a criatividade, que te traz energia, que te faz se preparar para a evolução, para a produtividade. Então, parabéns todo o time Indisa aí, vocês são responsáveis por todo esse crescimento. E o mais importante, obrigado aí para todos os clientes diretos e indiretos, seja quem te vende ou que compra nossas peças. Tudo que vem acontecendo com o Daniel, com o time Indisa, com a Indisa, em fruto de vocês. Então, Beirã, você é um deles. Obrigado de coração. A gente, de novo, a gente não é nada sem a realização de pessoas que comprem o nosso sonho, né? Então, obrigado de coração. Todos os clientes diretos e indiretos, varejos, mecânicos, donos de veículos, distribuidores, atacarejos, ou seja, esse Brasilzão todo esse mercado maravilhoso. Por acreditar e dar a oportunidade da gente ajudar a servir o mercado através de vocês, que é o nosso principal propósito. Porra, muito bom, cara. Obrigado. E, então, eu também. Acho que, Jorge, estou parando por aqui. O Jorge sempre tem uma coisinha a mais para falar, mas hoje ele não tem. Então, beleza. Pessoal, eu agradeço muito pelo tempo de vocês. Espero que esse conteúdo tenha sido útil e que enriqueça aí seus conhecimentos, seu portfólio de conhecimento. Valeu? Muito obrigado e semana que vem tem mais. Tchau.